E aí pessoal, depois de algum tempo que não tenho gravado videoaulas, hoje vou fazer uma videoaula aqui sobre as novas ferramentas Microchip, que é a IDE MPLAB X, que está na versão 1.70 agora, e os novos compiladores que eu vou estar usando aqui para PICs de 8 bits, então vou estar usando o compilador XC8, beleza? Vocês podem baixar no site da própria Microchip, o compilador é gratuito e a IDE também são gratuitos. É claro que tem a versão Pro também. Você vai aqui em Development Tools, tem aqui Compilers e IDE, MPLAB X IDE. Aqui no compilador você vai ter a opção para download aqui, ó, do XC8, que são para microcontroladores de 8 bits, que são essa família de PICs 10, 12, 16 e 18. Tem o XC16 para microcontroladores de 16 bits e o XC32, que é para microcontroladores PIC32, microcontroladores de 32 bits. Tem versões para Windows, Linux, para você fazer o download. Eu tô com esse X8 para Windows aqui. Pede para fazer o download aqui, mas eu já tenho, então vamos começar a aula. Esse arquivo aqui já está pronto, só que eu vou ensinar como criar um projeto aí, né? Esse arquivo eu já criei para depois a gente fazer uma demonstração com esse programa aqui, mas vamos fechar ele agora para a gente criar um projeto e depois eu abro esse projeto aqui para a gente trabalhar em cima dele e ver alguns conceitos e uma geral dessa nova IDE e do novo compilador, beleza? Então vamos criar um projeto novo primeiro, né? Vamos aqui em arquivo, new project, standalone project, next. Aí aqui tem as famílias que você pode escolher. Vamos pegar aqui um PIC18, pode ser qualquer um, 18F452. Aí aqui você vai escolher que hardware que você vai debugar esse projeto. Vamos usar simulador, porque a gente vai simular linha a linha o código também, para ver debug com a IDE. Eu só tenho aqui instalado que esse compilador assembly aqui, ele já é padrão, ele já vem junto com a IDE. Já esse compilador tem que ser feito o download lá onde eu falei no site lá e instalar, que daí ele vai pegar já aqui pela IDE. Beleza? Então nós vamos usar o XC8. Vamos dar um nome para o projeto aqui e finish. Mas não vou criar aqui, vamos abrir aquele projeto que a gente estava antes. Open Project Teste 3. Já vamos começar a fazer um software organizado para não termos problemas na inclusão de arquivos e coisas do tipo. Então, aqui é bem organizado. O projeto é criado dessa forma assim. Tem aqui os header files, que são os .h, né? E temos aqui os nossos source files, que são os arquivos .c, né? Eu tenho aqui o main, que chama todas as funções. Esse aqui é o arquivo main. Uma forma interessante de se trabalhar é você usar para todo o arquivo que você for criar. Por exemplo, eu criei aqui o meu teste.c, né? Ele tem algumas funções que realizam algumas coisas, que aqui no caso não está fazendo praticamente nada, só está inicializando umas variáveis. Mas desse mesmo arquivo eu criei um teste.h, onde que você faz as declarações de variáveis globais, definições de protótipos daquelas funções que estão sendo usadas aqui no main.c, que aí facilita bastante a programação. Então vamos para os tipos de variáveis. Vamos aqui no nosso arquivo teste.h que eu criei. Temos
uma variável do tipo int. Variáveis do tipo int nesse compilador equivalem a 16 bits. Bit, a diferença, esse bit e short são variáveis de 1 bit, mas a diferença entre essa variável bit é que você não pode inicializar ela, e o short você pode inicializar ela na declaração, certo? Essas são as diferenças entre bit e short, que são variáveis de 1 bit. Temos o tipo float normal, que você declara um valor flutuante. Temos o nosso char, que você declara um caractere. E para nossas variáveis de 8 bits, você usa um signed char, que daí você tem valores de 0 a 255. Ou você pode criar valores de menos 127 a mais 127, como signed char. Beleza? Eu criei aqui duas funções, dois protótipos de funções. Sempre que o arquivo que for usar funções ou variáveis de um outro arquivo, esse arquivo tem que ser declarado aqui, entendeu? Se a gente quiser criar um main.h para declarar esses arquivos, pode também, mas assim, vamos tentar compilar esse projeto. Observem que deu um erro aqui de definição de var 16, porque esse arquivo aqui não está chamando, não está sabendo aonde que está essa variável aqui, certo? Então, essa variável está no nosso... Outra coisa interessante que tem esse compilador é quando você vai começar a digitar alguma coisa, ele já te traz a lista de coisas possíveis com essa primeira letra que você iniciou a escrever a linha de código. Então, nós queremos incluir, então, include, nós queremos incluir o nosso teste.h, para que ele reconheça essas variáveis aqui. Observem que agora não deu mais aquele erro dessa variável aqui, certo? Temos um outro erro aqui desse false. Ele não está reconhecendo o que é esse false aqui. Esse false eu tenho aqui no meu arquivo hardware.h. Eu fiz uma definição, então eu preciso chamar esse arquivo lá onde está informando esse erro aqui. Então, nós vamos incluir esse arquivo hardware aqui. E aí o erro acabou de sumir daqui, porque ele agora existe esse false. Para todas as definições que você fizer, como define, vai ficar em azulzinho, para facilitar a compreensão no código, certo? Então, agora compilou normalmente esse código. Outra coisa interessante sobre esse compilador é que quando você pressionar a tecla Ctrl, observe que quando eu passo sem pressionar a tecla Ctrl por cima dessas linhas de código não acontece nada, mas se você pressionar Ctrl e passar por cima, ele cria um link que vai apontar para onde está declarado essas funções ou essas variáveis. Essa variável está declarada aqui mesmo, então ele chamou para cá mesmo. Essa função não está declarada dentro desse arquivo, então ele vai apontar para o arquivo onde que foi declarada essa função, certo? Então ele veio para o nosso teste.c, que é onde que está declarada essa função. Se você clicar em cima ainda dessa função, você vai ver onde está declarado o protótipo dessa função, beleza? Então, pressionando Ctrl e em cima das declarações, você vai apontar para o arquivo. Por exemplo, essa função aqui, o protótipo de função dela está declarado aqui nesse delays.h. Para tudo, você pode apontar para onde está declarado isso, certo? Vamos inicializar um port aqui no nosso main. Primeiro nós temos que declarar o tris. Observe que quando eu digitei tris,
ele não sugeriu nada. Quando ele não sugere automaticamente para você, você pode pressionar Ctrl espaço, que daí ele sugere tudo o que tem relacionado a esse nome. Nós queremos tris A. Então, nosso tris A, nós vamos colocar tudo como saída, então 0x00. Agora, nós vamos inicializar os pinos. Também não sugeriu, então você pressiona Ctrl espaço e ele vai te sugerir porte A igual a 0x FF, todos os pinos ligados, ok? Outra coisa importante aqui sobre as inclusões de arquivos é que quando você incluir um arquivo com essas setinhas, ele vai pegar esses arquivos lá dentro da pasta definida pela IDE. Ele está buscando lá na pasta padrão. Essa aqui é a pasta padrão. Quando é entre essas setinhas aqui, então ele pega tudo esses arquivos da pasta padrão. Temos mais uma outra pasta piclib aqui, include para piclib. Temos várias coisas aqui como SPI, reset, PWM, um monte de coisa nesse sentido. Então ele pega isso aqui da pasta padrão mesmo. Mas se você incluir arquivos seus que fica na pasta do teu projeto, então você tem que incluir com estas aspinhas aqui, certo? Então quando tu pressionar Ctrl espaço, ele vai sugerir apenas esses arquivos com a aspinha aqui, que é arquivos criados por você, certo? Observem que nesse arquivo teste.h eu declarei uma variável e defini ela como false, já inicializei ela como 0, né? False é a mesma coisa que 0, porque eu defini isso aqui nesse arquivo hardware.h. Se nós quisermos criar uma variável global aqui no nosso main, por exemplo, int valor 1 igual a false, ele reconhece esse false por causa deste teste.h. Esse teste.h está chamando o hardware.h, então por isso ele está reconhecendo esse comando false, por causa daquele arquivo teste.h que está chamando o hardware.h, lá onde está declarado, certo? Então esse arquivo main.h pode chamar esse comando false, que vai funcionar tranquilamente, certo? Então agora vamos compilar.